Bom dia, quem vai chegando. Estamos aqui quase começando mais um Evangelho no dia de hoje, ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós iremos abordar o item 31 de um tópico chamado Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. É o nosso tópico de leitura e comentário para hoje. Bom, essa semana, esses últimos dias foram tratados assuntos ainda relativos a esse tópico, né? Hoje a gente faz o último tópico, inclusive o último do capítulo, né, para encerrar o capítulo 5. A partir de amanhã, para quem está sempre acompanhando o Evangelho, começa o capítulo 6. Tá? E esses últimos tópicos foram na forma de perguntas e respostas, que para nós pode ser muito esclarecedor, já que a gente pode se ver diante de situações que sejam semelhantes a essas questões que foram levantadas aqui. E também que essas perguntas foram respondidas pelos espíritos da codificação, né? Então foram respondidas através de comunicações mediúnicas. Só lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, existe, em todos os capítulos, existe mais ou menos uma organização, né? Sempre existe um trecho do Evangelho, por assim dizer, original, que é seguido dos comentários de Allan Kardec, e numa parte seguinte vem o que se chama, o que Kardec convencionou como instruções dos espíritos, né? Que são sempre comentários relativos àquela passagem do Evangelho, que muitas vezes expandem aquilo que a gente está lendo, né, a partir de interpretações que às vezes ou não existiam, né, ou pontos de vista que não existiam, ou até mesmo corrigindo distorções nas interpretações que haviam sido dadas ao longo do tempo. Então, só uma breve descrição do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, então vamos seguindo a nossa rotina. A gente começa sempre com a prece, né? A gente inicia sempre com a prece como uma forma de a gente elevar nossos pensamentos, acalmar nossa mente e facilitar, inclusive, a nossa introspecção nos pensamentos que vão fazer com que a nossa compreensão seja melhorada em relação ao Evangelho. Então, assim, quem quiser fecha os olhos, quem não quiser não precisa, mas com uma concentração que a prece sempre nos requer. Bom, então primeiro agradecemos a Deus, né, e a Jesus por estarmos aqui nesse momento, por termos sempre a oportunidade diária de ter contato com o Evangelho, ter contato com essas mensagens que nos ensinam, nos esclarecem, nos guiam em nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de aprender para nos melhorarmos, para contribuirmos para que as nossas vidas fiquem melhores não só para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. Agradecemos e pedimos a Deus e a Jesus que nos ilumine nesse momento, que guie nossos corações, nossos pensamentos na seara do Cristo, para que tudo isso não seja apenas aprendizado de palavras, mas principalmente seja algo sentido e praticado no nosso dia a dia. Que a leitura de hoje nos esclareça, nos guie, nos oriente e que seja proveitosa para nós em todos os dias, em todos os momentos,
em que esse conhecimento vai me ser útil. Que assim seja. Bom, então, como disse, a gente está finalizando aqui o capítulo 5. Né? Lá no último item, o item 31. Pequenininho, mas que dele se extrai muitas coisas. Né? Diz assim a pergunta: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? E aí vem a resposta. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. A mensagem de São Luís, dada em Paris no ano de 1860. Então vejam, a questão aqui é aceitar os sofrimentos com resignação. De alguma forma, né, mais intensamente ou menos intensamente, cada um de nós tem o seu próprio sofrimento. Cada um de nós tem as suas próprias dores, né? Tem as suas questões de vida que vão criar situações de alguma angústia, de alguma dor, e isso gera sempre muitas dúvidas a respeito de como encarar esse sofrimento. Dúvidas ou não, às vezes as reações são as mais variadas possíveis, né? Algumas pessoas se revoltam, outras pessoas questionam mesmo a existência de Deus, o porquê do sofrimento, o porquê que se vive dessa ou daquela forma, né? Enquanto outras pessoas já têm um olhar mais otimista, outras pessoas já conseguem assimilar a situação e conviver com elas de forma mais resignada ou mais alegre, né? De maneira que aquilo, por mais que seja um fardo, ou ao olhar de outras pessoas, por mais que seja muito difícil de conviver, né? Para muita gente, a vida que leva pode ser uma vida alegre, digamos assim, porque a forma de ver faz muita diferença na forma de sentir, de conviver com as situações difíceis, né? Claro que dificilmente uma pessoa pode imaginar tudo que outra está passando, né? Dificilmente eu posso imaginar os exemplos, né, de situações difíceis que cada um de vocês que assistem agora pode estar passando. Mas cada um sabe o que é que acontece consigo mesmo, né? Cada um vive a sua própria vida, o seu próprio momento, a sua própria condição, e isso é determinante para esses sentimentos ou para como a vida vai ser encarada. Bom, mas a grande questão é que a doutrina espírita nos ensina a resignação, nos ensina a aceitação, mas observe com muito cuidado isso, é uma aceitação consciente daquilo que se passa conosco, né? A gente aprende que as nossas vidas são eternas, de que existe a reencarnação, de que a gente está passando várias vezes pelo mundo material e que hoje, nesta atual reencarnação, nós somos o resultado de tudo o que vivemos antes. Nós estamos passando por uma experiência atual que é consequência das nossas ações anteriores. Se nós estamos vivendo uma vida mais feliz ou menos feliz, isso faz parte das leis de Deus, né? Especialmente da lei do retorno, que vai nos dar conforme aquilo que nós já oferecemos antes, né? Que vai fazer com que nós estejamos hoje colhendo conforme aquilo que nós plantamos antes, como se diz, né? De uma forma metafórica. Então,
esse é o principal ponto, né? É entender como funcionam essas leis de Deus e saber que nós estamos num mundo em que ainda não chegamos, ainda não alcançamos um grau de evolução moral que nos permita dizer que vamos ter vidas felizes. Sempre teremos vidas com algum grau de dificuldade. E por isso mesmo esse mundo é um mundo de provas e expiações. Estamos sempre passando por provas, né? Algo que vai nos testar a nossa fé, testar o nosso amor, testar a nossa vontade, testar a nossa resignação, testar as nossas respostas às situações que a vida nos apresenta, tá? E também de expiações, porque nós iremos estar vivenciando as consequências daquilo que fizemos, né? Então, expiar é a gente vivenciar aquilo que já fez antes, especialmente nesse caso a gente fala em expiação quando a gente cometeu um erro anterior e que hoje a gente vai procurar reparar esse erro com as experiências que estamos vivendo nos dias atuais. Então é assim que a gente vai vivendo, né? É assim que a gente vai progredindo dia a dia, vivendo experiências atuais e no futuro colhendo o resultado dessas experiências. Bom, mas em relação exatamente a esses sofrimentos, aqui diz que os sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, né? Porque quando a gente fala desses sofrimentos proveitosos a outrem, significa que, bom, se eu estou sofrendo, isso vai ser algo que vai ajudar só a mim mesmo ou vai ajudar a outras pessoas também? Ajuda a mim e ajuda a outras pessoas, dependendo da forma como eu estiver vivenciando esse sofrimento, né? Na resposta fala especificamente em proveitos materiais ou proveitos morais, né? Então, para a gente ficar, a princípio, seguindo o que está aqui, se eu falo que isso pode ser proveitoso materialmente, o Evangelho vai dizer aí sobre trabalho, privações e sacrifícios, né? Então, desse aspecto material, muitas pessoas estão exercendo certos trabalhos em condições, situações um pouco duras ou um pouco penosas, né? E esse trabalho, de alguma forma, pode ser proveitoso a essa própria pessoa que o desempenha, que o realiza, mas também a outros, porque quantos... E aqui eu vou pegar o exemplo talvez mais comum. Quantos pais não trabalham bastante, não se esforçam bastante para dar boas condições aos seus filhos, boas condições materiais, né? Quantos pais trabalham bastante para pagar escolas boas aos seus filhos porque querem a melhor formação possível, né? Então, nesse caso, a gente vê que o trabalho para a pessoa, propriamente para aquele indivíduo, é realmente proveitoso, porque é uma forma de se disciplinar, de se conduzir corretamente na vida, mas também garante ou procura garantir melhores condições materiais para outros a quem esse trabalho irá aproveitar, ou pelo menos a quem os frutos desse trabalho pode aproveitar, no caso daquele que consegue a renda com seu trabalho para garantir um estudo melhor, uma escola melhor para os filhos. Claro que essa é uma peculiaridade para nós brasileiros, já que a gente tem uma grande diferença entre as escolas públicas e as particulares, né? Em outros países mais desenvolvidos, a gente tem notícias de que as pessoas que vivem lá conseguem boas escolas públicas e não há necessidade de pagar ensino privado para ter boas escolas. Então, essa seria uma particularidade nossa. Mas é um exemplo, né? Talvez o exemplo mais comum desse proveito material. E também quanto às privações e os sacrifícios, né? Isso é muito frequente no sentido de que a pessoa deixa de melhorar sua própria vida no sentido material ainda, né? Deixa de consumir certas coisas, deixa de adquirir certos bens para garantir que outra pessoa tenha realmente uma melhor condição
neste sentido que a gente está tratando aqui, né? Em geral, os filhos. Mas isso pode acontecer, eu digo em geral, mas isso pode acontecer em outros tipos de relações. Pode ser o próprio filho garantindo alguma coisa para os pais, como um plano de saúde ou uma casa para os pais morar pagando aluguel, alguma coisa assim, que isso também acontece, né? Podem ser irmãos que entre si façam esse sacrifício um em favor do outro, né? Sacrifício é uma maneira de falar, né? Às vezes a pessoa não entende isso como sacrifício. Mas existem vários tipos de relações onde acontecem esses esforços mais bem concentrados em favor de alguém, em favor do proveito material de alguém, né? Então, na nossa vida, a gente tem que lembrar que o aspecto material tem que ser levado em consideração, porque vivemos no mundo material. Não podemos simplesmente procurar viver uma vida religiosa ou mística e esquecer do trabalho, esquecer do sustento, esquecer das nossas necessidades materiais. Vivemos num mundo em que precisamos estar de acordo com aquilo que precisamos para viver neste mundo, tá? Então, se estamos nesse mundo material, precisamos também nos adequar às suas condições. Precisamos do trabalho, porque precisamos de uma moradia, precisamos do alimento, precisamos do vestuário, precisamos do transporte, enfim, aquilo que normalmente se conhece como sendo necessidades básicas ou essenciais. Então, nesse aspecto material, é alguma coisa nesse sentido, né? Claro que cada um pode entender ou ver algo a mais do que isso que eu acabei de falar aqui, mas para passar um exemplo do que seria isso, para exemplificar o que seria isso, é assim que funciona. Mas a pergunta, ela tem uma resposta também com outro viés, com um viés moral, né? E nesse caso, o Evangelho vai falar o seguinte, né? A resposta de São Luís no Evangelho vai falar sobre a submissão à vontade de Deus, né? E simplesmente submissão à vontade de Deus é algo que pode ser um pouco amplo, se a gente não entender ou não interpretar conforme o conjunto da doutrina espírita. Então, o que a gente pode entender como essa submissão à vontade de Deus? Uma coisa eu já falei, né? Existem as provas e expiações. Então, desse ponto de vista moral, muitas vezes o nosso sacrifício, né, os nossos sofrimentos, eles são consequência de provas ou expiações, ou ainda provas e expiações que tenhamos que passar, que tenhamos que suportar, né, durante uma existência, a fim de que a gente possa reparar os erros do passado, mas também avançar no nosso desenvolvimento moral. E é claro que isso varia muito de uma pessoa para outra, mas existem regras, vamos dizer assim, que são consequências da lei de Deus, que precisamos seguir a fim de que esses sofrimentos nos sejam proveitosos. Que regras ou que leis são essas, né? A gente tem a principal, que é a lei do amor. A lei do amor é aquela que nos determina que amar é o caminho para a nossa felicidade. Amar é o caminho para a nossa evolução moral. É aquilo que nos faz crescer, nos faz progredir moralmente. Acontece que para a gente amar, a gente precisa vencer certos defeitos que costumamos ter, que carregamos ao longo das nossas vidas, das nossas existências, e que muitas vezes são bastante penosos para que eles sejam modificados, que sejam vencidos. Por exemplo, nós precisamos vencer, em geral, precisamos vencer o nosso orgulho. Também precisamos vencer a nossa vaidade. Precisamos vencer o nosso egoísmo. Porque, de uma forma mais ou menos intensa, todos nós temos algum traço disso. Todos nós temos algum traço de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Quando eu falo todos nós que estamos aqui compartilhando essa existência, porque, como disse antes, vivemos ainda em um mundo de provas e expiações. No futuro, certamente que com os avanços que iremos fazendo ao longo das várias reencarnações, ao longo dos tempos, no futuro nós iremos
nos tornar espíritos perfeitos. Nós iremos vencer o orgulho, vencer a vaidade, vencer o egoísmo, esse amor próprio exagerado que muitas vezes cultivamos, né? Então, esses sofrimentos pelos quais passamos, eles vêm justamente para que nós possamos trabalhar em nós esses sentimentos que nos afetam, né? Que nos impedem um progresso, que nos atrapalham, né? Então, quantas coisas nós deixamos de aprender por orgulho? Quantas situações a vida nos apresenta para que a gente possa vencer aquele orgulho? Um revés financeiro, ou um abandono de uma pessoa querida, né? Perdas que muitas vezes vão, dependendo de como se sente, como se vê, perdas que muitas vezes vão atingir esse orgulho tão fortemente, né? Que a pessoa se torna revoltada. Então, muito da nossa revolta quanto aos sofrimentos que passamos vem do cultivo desses sentimentos, né? Vem do cultivo do orgulho, da vaidade. Por isso que muitas vezes o sofrimento se torna algo tão penoso para nós. Porque se não tivermos consciência de que a nossa revolta, de que a nossa falta de resignação é por conta do orgulho que cultivamos, é por conta da vaidade que ainda mantemos, ou por conta do egoísmo, esse sofrimento às vezes não vai ser proveitoso, ou muitas vezes não será proveitoso. Por isso que o autoconhecimento, né, olhar para si mesmo, entender como nós pensamos, como nós reagimos, como nós lidamos com as situações, vai nos ajudar bastante a superar as situações difíceis. Então, às vezes essas situações acontecem dentro da própria família. Às vezes a pessoa está convivendo com uma pessoa, às vezes nós convivemos com uma pessoa difícil, com um parente difícil, com um familiar difícil, né? Porque precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a superar as diferenças, a ser indulgentes, a entender que o outro tem a sua forma de ser, de se comportar, e que nós precisamos tolerar essa forma do outro se comportar, do outro agir, né, como uma forma de caridade até, né, porque caridade é uma expressão do amor, e a caridade ela pode se expressar também na tolerância e na indulgência, além do próprio perdão. Então, quando se fala desses sofrimentos morais, né, dessas situações em que moralmente a pessoa encontra-se em dificuldade de convivência, encontra-se com sentimentos bastante conturbados, né? E isso se refere à forma como nós reagimos, como nós estamos tratando as situações que nos acontecem. O Evangelho tem inúmeras passagens que tratam disso. O Livro dos Espíritos também tem inúmeras passagens que tratam disso, né? Sempre enfatiza que o orgulho e a vaidade são os maiores males da humanidade. O orgulho e a vaidade são coisas que nos atrasam, né? Que nos impedem de progredir, que nos impedem de crescer enquanto pessoas de bem, enquanto pessoas amorosas, nos impedem de crescer, portanto, moralmente, espiritualmente. A gente tem dois vieses de crescimento que são os mais importantes, que são o intelectual e o moral. O intelectual é aquele que se consegue muito mais pelo esforço, pelo estudo, pelo aprendizado, tá? Mas o crescimento moral é o mais difícil, tá? É aquele que nós conseguimos através da renúncia, através da luta contra os nossos sentimentos, da luta contra nós mesmos, né? Naquilo que nós temos de características que são contrárias a essas leis de Deus que mencionei aqui rapidamente. Jesus para nós é o maior exemplo de como devemos nos comportar. Jesus é o maior exemplo de humildade, de caridade, né, de tolerância, de indulgência, de perdão. Ele é o nosso modelo e guia para a vida. Se nós conseguirmos seguir este caminho que Jesus já trilhou e que nos apontou, né, nós estaremos conseguindo, portanto, né,
e nos melhorando. Muita gente fala assim, mas eu não sou Jesus, eu não sou Cristo, né, para perdoar assim, para ser indulgente ou para ser tolerante. Realmente nós não somos, mas nós precisamos, como disse agora, seguir esse caminho. Nós precisamos começar a trilhar o caminho que vai nos levar até onde Jesus já chegou. Né? Não precisamos ser instantaneamente como Jesus, até porque não iremos conseguir. Não há uma mudança tão rápida assim em nossas vidas que nós possamos, em pouco tempo, né, vencer tudo que nós já acumulamos ao longo de várias e várias reencarnações, de um tempo que nem mesmo podemos mensurar. Quantos séculos, quantos milênios, né, nós estamos vivendo dessa forma. Então, se há uma conscientização, ao menos, isso significa já um começo de uma mudança. E vamos progredindo pouco a pouco. Claro que quanto mais nos esforçarmos, quanto mais tivermos vontade dirigida para isso, né, mais rápido nós vamos conseguir colher esses frutos. Mais rápido esses sofrimentos vão se afastando de nós. Ou pelo menos, já que a nossa vida sempre é feita de lutas, aquilo que aos olhos de outra pessoa pode parecer uma dor ou uma grande dor, para nós não será. Né? Para nós poderá ser algo natural nas nossas vidas, algo necessário, porque sempre precisamos passar por situações que vão nos fortalecer, na verdade. É uma espécie de exercício nas nossas vidas, um exercício moral, claro. Né? Não é físico, não se trata de corpo físico, um exercício moral, portanto, que vamos desempenhando, que vamos executando ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa existência. E assim é que a gente, de algum modo, pode tirar proveito dessa passagem. Né? A gente precisa compreender que o sofrimento tem uma utilidade. Às vezes essa utilidade é material, outras vezes é uma utilidade de natureza moral, mas sempre o sofrimento tem um propósito. Né? Deus não nos coloca nessas situações simplesmente porque existe uma ira divina que Deus ficou com raiva de nós porque nós erramos. Não, nós apenas somos responsáveis por nós mesmos. Nós apenas respondemos às nossas próprias ações, aos nossos próprios atos. E, repito, como nós estamos numa vida material, às vezes esse sofrimento vai ter esse aspecto material. Sofrimento esse que pode ser bem sentido, bem encarado, né? E bem aproveitado, quando conseguimos compreender a sua finalidade, a sua utilidade. E em outros momentos vai ser de natureza moral. Né? Em outros momentos a gente vai precisar, podemos até não ter nenhum tipo de dificuldade material ou financeira, como se diz, mas moralmente vai haver algo que vai precisar ou reclamar de nós uma postura diferente para que aquela situação seja bem aproveitada. Nós, quando não conseguimos fazer isso numa oportunidade, né, a oportunidade vai acontecer novamente no futuro, porque tudo que precisamos mudar, né, vai precisar ser modificado, se não for pelo amor, mas sim pela dor. Se não nos conscientizarmos da necessidade de amar, da necessidade de combater esses maus sentimentos que mencionei aqui para vocês, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, daquele amor próprio exagerado que não aceita crítica, que não aceita um revés, que não aceita que alguém faça algo que nos desagrade, né? Se não conseguimos tratar disso, se não conseguimos vencer isso em determinado instante de nossas vidas, a situação que vai nos impelir a mudança vai se repetir. E normalmente ela se repete de forma mais intensa. As oportunidades vão chegando e quando não vamos aproveitando, elas vão voltar de uma forma até mais intensa. Então, se não conseguirmos modificar a nossa conduta, nosso comportamento pelo amor, quer dizer, conscientemente, voluntariamente, né, a gente vai ter que mudar isso um dia pela dor. Tá? Eu vi rapidamente que alguém fez uma pergunta sobre o
Silício, né, sobre certas ordens religiosas. Encontrei aqui uma dúvida em relação a ordens religiosas que vivem clausuradas, né? Qual seria o proveito de tal prática? E, na verdade, parece que não foi uma pergunta, né? Foi, eis as respostas, foi uma exclamação. Bom, nesse mesmo capítulo do Evangelho, falando rapidamente sobre isso, há uma passagem que diz que se você se isola do mundo, né, você não consegue realmente tirar um bom proveito da sua vida. Então, viver enclausurado pode ser algo que não seja proveitoso, porque a nossa vida é uma vida de compartilhamento, né? O evangelho que Jesus deixou para nós é um evangelho de ação, é um evangelho em que a gente vai praticando tudo aquilo que nós aprendemos, porque só assim realmente a gente pode dizer que cresceu moralmente ou espiritualmente, que seguiu o exemplo do Cristo. O Evangelho não é para mero conhecimento, não é mera informação. O Evangelho é para prática, é para colocar no dia a dia, é para fazer com que as nossas ações sejam fundadas, que sejam baseadas naquilo que o Evangelho nos orienta, nos ensina. Portanto, se vamos nos isolar, se vamos nos afastar das pessoas, como a gente vai pôr em prática tudo isso? Como eu vou vencer meu orgulho se eu estou sozinho, se não tem ninguém para me testar, nenhuma situação para me testar? Como eu vou vencer a vaidade, o egoísmo, né, se eu estou sozinho, se eu estou isolado do mundo? Então, realmente, a gente precisa interagir com outras pessoas, até porque a nossa vida se torna melhor quando estamos oferecendo algo ao outro do que quando simplesmente estamos colhendo algo para nós. E assim a gente fica com essa reflexão para hoje. A gente pode ter sofrimentos ou pode fazer sacrifícios morais ou materiais, mas esses sacrifícios certamente serão proveitosos. E aí eu preciso pensar no que eu estou vivendo hoje em dia, que sacrifícios eu estou fazendo, qual situação hoje em dia é penosa para mim. E se eu identificar essa situação, eu preciso passar para o outro passo, né? O que essa situação vai me trazer de bom, né? O que isso vai trazer de bom para outras pessoas? Será que eu vivendo assim, né, eu estou contribuindo para a minha vida e para a vida de outras pessoas? Né? São perguntas, mas certamente quando a gente parar para pensar e, claro, aliado ao que o Evangelho nos diz, a gente vai encontrar as respostas. A gente não encontra resposta normalmente quando a gente não tem orientação e quando a gente só pensa no próprio bem, na própria situação pessoal e não enxerga, né, a quem está à nossa volta. Mas certamente, né, cada um olhando para a sua própria vida, cada um sabendo aquilo que lhe causa algum tipo de dor ou de angústia, ou algum tipo de sofrimento, ou aquilo que lhe é penoso, tá? Cada um vai encontrar, sim, a resposta alicerçada no Evangelho, alicerçada naqueles exemplos que Jesus nos deixou. Então, sempre precisamos da leitura do Evangelho, procurar associar com alguma situação das nossas vidas, tirar alguma lição e fazer com que isso se torne parte do nosso cotidiano. Então, é isso que a gente precisa fazer e é essa a leitura de hoje. Espero que a gente consiga realmente alcançar, né, essa mensagem, alcançar aquilo que São Luís, né, que foi o autor da mensagem, nos deixou e começar a colocar isso em prática na nossa vida cotidiana, né? Colocar esses princípios da vida superior em prática na nossa vida cotidiana. Bem, então, por hoje, era essa a nossa leitura, era essa a nossa visão do Evangelho. E, ao final, vamos agradecer a Deus mais uma vez por estarmos juntos aqui, ainda que virtualmente, para ler o Evangelho, para procurar entender esse Evangelho. Agradecer pela atual reencarnação, agradecer pela vida, agradecer pelo momento presente, agradecer não só pelas coisas boas, mas também
agradecer pelas dificuldades que vivemos, porque essas dificuldades nos ensinam, elas procuram nos melhorar, elas são, de algum modo, um presente de Deus para nós, porque se não fosse por isso, a gente poderia não estar crescendo, não estar evoluindo e continuar em situações mais penosas. Então, precisamos ser gratos a Deus e compreender como Ele nos ensina, como Ele nos mostra o caminho, como Ele procura nos acrescentar algo a cada dia, a cada instante de nossas vidas. E pedimos a Deus que esteja sempre presente em nossas vidas, com a sua luz, com o seu amor, através dos espíritos amigos, através dos anjos guardiões, espíritos protetores, a fim de que nós possamos nos conduzir da melhor maneira na nossa caminhada e que, com a presença de Deus, com os pensamentos elevados, com a consciência de o que devemos fazer, a gente melhore a cada dia, a cada passo, a cada instante das nossas vidas. Que assim seja. Então é isso. Obrigado por hoje, obrigado pela companhia de vocês. E amanhã tem mais Evangelho aqui no Instagram do Lex, às 9 da manhã, começando com o capítulo 6, amanhã, capítulo que tem o título O Cristo Consolador. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.